contar a história de um lindo rouxinol para vocês. Certa vez, na distante China, havia um poderoso imperador, muito amado por seus súditos, de sentimentos nobres, imensamente rico e justo nas decisões que tomava. Seu maior motivo de orgulho era o jardim que possuía, uma extensão de terra tão imensa que nem mesmo cavalgando-se durante 6 meses podia-se percorrê-la totalmente. Bosques frondosos cruzavam esse jardim e em sua parte setentrional se moviam as tranquilas águas de um lago tão grande como um pequeno mar. Um dia, o imperador ouviu dizer que junto ao lago de seu jardim vivia um rouxinol, cujo canto era mais doce do que qualquer outro jamais ouvido por um ser humano. Intrigado com esta notícia, o imperador disse a seu mordomo: "Como pode ser que eu, sendo dono destas terras, não conheça esta maravilha musical? Vá procurar o rouxinol, pois quero que ele cante para mim." Gostaram? Então, os contos de fada, mitos, lendas, fábulas, poesias, as histórias em quadrinhos colocam as pessoas, adultos e crianças, em contato com diferentes mundos imaginários e fantásticos. Visitamos palácios e castelos, viajamos por galáxias e planetas desconhecidos, mergulhamos na escuridão das cavernas e florestas, cheias de bruxas, lobos e duendes. Através das diferentes histórias, ficamos conhecendo encantadores príncipes, princesas tão belas quanto ingênuas, madrastas malévolas, gigantes de um olho só e monstros de 6 cabeças. Personagens misteriosos, corajosos, alegres, bondosos e malvados que nos levam a aventuras emocionantes, fazendo-nos rir, chorar, ter medo, tremer, torcer. As histórias também permitem que as crianças trabalhem com as emoções. Por que esses olhos são grandes? É pra enxergar melhor. E a orelha bem grande? É pra escutar melhor. E essa boca dragão? É pra te comer. As histórias podem ajudar na elaboração de sentimentos como medo, ansiedade e raiva, semelhantes aos vivenciados pelos personagens e narrados pelos contos de fada. Ouvir e contar histórias é também fundamental para o desenvolvimento da linguagem oral e para o início da interação com a escrita. Ai, que beleza! Olha aqui que o Mário diz, ó. Pode parecer estranho pensar em linguagem escrita nessa idade. No entanto, é desde muito cedo que a escrita começa a ter significado para a criança. As crianças bem pequenininhas já podem começar a participar de contagens de histórias. Chapeuzinho vermelho. Vamos ouvir historinha? Se você ficar aqui, você não vai ver, Brunão. Vai lá perto da Júlia. Você não vai ver o livro. Por isso que eu te colocou assim. Gabriel, é o Bruno que estava sentado aí, né? Olha lá, vai começar. Olha. Ó, vamos combinar uma coisa? Pra gente ouvir historinha, a gente tem que continuar na linha. Porque se a gente sai da linha, o amigo que tá do lado não vê. Assim, se a gente ficar assim, ó, todo mundo vai ver, ó. Tá bom? Não? Olha pro livro. Tá vendo? Então, dá pra ver, né? Olha lá. Era uma vez
uma garotinha tão querida por sua avó que ela lhe fez um chapeuzinho vermelho do mais fino tecido de veludo. Então a garotinha passou a ser conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Não podemos esquecer que é importantíssimo a organização do espaço e do grupo. É muito comum pensar que não se pode ler histórias para crianças pequeninas, porque os textos são longos ou porque têm palavras difíceis. A nova rainha possuía um espelho mágico, a quem costumava perguntar: espelho, espelho meu, diga-me a verdade, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondia: minha rainha e senhora, em todo lugar não há outra tão bela que se possa igualar. O uso de uma entonação rica e musical é um recurso fundamental para prender a atenção do grupo. As palavras difíceis não impedem que as crianças entendam o todo da história ou se divirtam com ela. Como nessa faixa etária a criança está aprendendo a falar, a educadora não deve apenas ler e contar histórias, mas propor situações em que a criança tente fazê-lo, como, por exemplo, recontagens coletivas. Que se chamava Cinderela, mas ela tinha uma madrasta que não gostava dela, só mandava ela trabalhar. O que ela mandou ela fazer? Limpar o chão. Limpar o chão. O que mais que ela fazia? Você viu? Tá limpando o chão, tinha que lavar a louça, fazer comida. Ela só trabalhava. Ela não podia nem passear. Olha a roupa dela. Como que era a roupa dela? Roupa suja, né, Gui? Ela nem tinha um vestido bonito. A roupa era toda suja. Estas perguntas que a educadora faz permitem que as crianças participem da contagem da história e organizem as sequências da narrativa. Um dia, um mensageiro do rei foi lá na casa dela para dar um recado. Que recado que ele deu? Quem sabe? As irmãs. São as irmãs dela. Ele foi dar um recado para as irmãs e para a madrasta. O que ele falou? O que ia acontecer lá no palácio? Limpação. Isso, a madrasta falava: você limpa o chão, Cinderela, que nós vamos ao baile. Não ia ter um baile lá? O castelo? Olha aqui, ó. O que elas colocaram para ir no baile? Cavalo. O cavalo na carruagem, colocaram uma roupa bem bonita para ir ao baile. A madrasta e as irmãs da Cinderela. A Cinderela podia ir? A mãe deixou ela ir, a madrasta? Não, mandou ela ficar fazendo o quê? Limpando o chão, limpando tudo. A Cinderela ficou triste? Não ficou triste? Ficou, né? Ela ficou triste porque ela queria ir ao baile. Reparem que toda vez que as crianças falam alguma coisa que não aconteceu na história, como a repetição do limpar o chão, ou quando dizem que a Cinderela não ficou triste, a educadora retoma, pergunta de novo, dando sentido e continuidade para a história. E aí ela começou a fazer o quê? Começou Começou a chorar, coitadinha. Ah, eu queria ir pro baile. Aí quem apareceu? A fada apareceu. Deve-se também dar oportunidade para as crianças recontarem individualmente. E esse? Quem que é esse? O que ele fez? Tijolos? É? Quem que é? O que aconteceu aí? E o que aconteceu com a casinha? E aí?
crianças não conseguem ainda contar toda a história sozinhas, mas já nomeiam alguns personagens, contam trechos pequenos ou usam expressões como era uma vez e viveram felizes para sempre. Outro modo de participação das crianças é através das cantigas e refrões. Você cantando? Levar esses doces para a vozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto. E o lobo mal passeia aqui por perto. E é o lobo mal, como que é? O caminho que a criança percorre para contar uma história sozinha é bastante longo. Estas formas de participação que vimos, como recontar junto com o grupo todo uma história conhecida, contar pequenos trechos, recuperar músicas e nomes dos personagens, é que permitirá que ela chegue a narrar sozinha uma história, de forma completa e coerente. Isso aqui, Branca de Neve. E tinha um castelo muito feio. E também ela tinha uma madrasta. Também ela falou assim: espelho, veio meu. Existe mais alguém mais linda que eu? A Branca de Neve. Também viu, porque o caçador, porque ela foi envenenada, deu pra ela. Só que devia uma madrastinha bem feiozinha. Né? Essa madrasta ela é bem feiosa, né? E aí, o que aconteceu? Qualquer criança pode chegar a narrar como a Juliana. E para isso, o papel da educadora é fundamental. Ela deve ler muito para o grupo, dar espaço para que as crianças tentem narrar, comentar, participar e organizar as suas falas. Quanto menos contato com livros a criança tiver com a família em casa, maior a necessidade dos educadores oferecerem situações de leitura de histórias. Assim, além do passeio por um mundo maravilhoso, a criança estará também sendo envolvida pela linguagem escrita. Nossa, então